Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Professor Abílio. Se você não estiver inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo se você gostar da nossa aula. E o tema de hoje é repartição de competências e receitas tributárias. Tema extremamente importante que cai muito nas provas da OAB. Então vamos seguindo com esse tema fundamental. Pois bem, o que é competência tributária? Aquela estabelecida, portanto, na Constituição. É a aptidão para criar em abstrato tributos. No Brasil, nós temos aí a observância, né, do princípio da legalidade, da anterioridade, com a criação de um tributo através da lei. Mas a competência apenas confere que aquele ente federativo possa criar o respectivo tributo, desde que preencha os requisitos legais. Está aí na dicção do grande doutrinador Roque Antônio Carrasa. Muito bem, então nós temos direito tributário e direito financeiro, e é importante fazer essa fronteira, em que o direito tributário, conforme Geraldo Ataliba, o grande Geraldo Ataliba, finge-se, né, volta-se à sua atividade do direito tributário, que é a arrecadação. É levar dinheiro aos cofres públicos. O direito tributário é como se fosse um departamento de cobrança de uma empresa. O grande objetivo é levar dinheiro ao Estado, àquela empresa. É o setor que gera receita. Já o direito financeiro, ele é mais amplo. Ele envolve toda a atividade, receita e despesa. Ele também, se fosse uma empresa, além de receber valores, vai pagar aos fornecedores, aos empregados, né? Portanto, todas as despesas operacionais. E aqui nós podemos lembrar desse tema maravilhoso de matemática. Quem é que lembra aí, né? Conjuntos, contido, está contido. Então, vamos lembrar desse tema, dizendo que o direito tributário está inserido, está contido no direito financeiro, que ele é, portanto, mais amplo. Então, nós temos tributação e orçamento, sistema tributário, finanças públicas, mas o direito financeiro sendo mais amplo e o direito tributário busca a arrecadação através dos respectivos tributos que a Constituição conferiu competência, em que cada ente criará os seus respectivos tributos, nas suas espécies que nós já vimos aqui, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, teoria pentapartite das 5 espécies tributárias. Então, visualizando o direito tributário e na Constituição, nós temos o poder de tributar conferido aos entes, as limitações ao poder de tributar, que restringe, né, o ímpeto, a vontade de tributar do Estado, que representa essas limitações, estão aí apontadas e representadas pelas imunidades, tema específico, né? Por exemplo, imunidade religiosa dos templos de qualquer culto, e princípios tributários como legalidade, anterioridade e retroatividade, vedação ao confisco, legalidade que né, como reforçando aqui, é um dos princípios mais importantes aí, né, do direito tributário. Então, representa as limitações ao poder de tributar. E a repartição aponta exatamente a divisão do produto da arrecadação. De quanto foi arrecadado por um determinado ente, como esse dinheiro será dividido. E aqui a gente já dá uma dica. A repartição é sempre do ente federativo maior para o menor. Ou seja, da União para o Estado e para o município, e do Estado para o município. Jamais do município para o Estado ou do Estado para a União. É o maior para o menor, portanto. Então, e por que a Constituição Federal exige que cada ente federativo entregue parte da sua receita tributária para outro ente? Nós temos aí o federalismo de cooperação, não é que um ente federativo auxilia o outro, essa divisão do bolo da arrecadação, para que seja assegurada, mantida a autonomia de cada um dos entes federativos,
porque se os entes federativos não têm autonomia econômica, eles não podem realizar as suas atividades, as suas obrigações constitucionais. E aqui, aproveitando esse quadro do grande professor Alessandro Spielborges, temos aí, portanto, a repartição de receita, onde quem é que mais divide aí dinheiro, né? Então, são os estados ou são os municípios? O produto da arrecadação federal, como é que a União divide? Olha, o que ficou em azul ali, a União vai utilizar esses recursos no seu orçamento. E o restante será dividido, olha ali, em laranja com os estados, em cinza com o Distrito Federal e em amarelo com os municípios. Já os estados dividem com os municípios a parte que está em azul. Ou seja, fazendo um comparativo aí, naturalmente a União acaba distribuindo muito mais recursos nessa repartição de receita do que os estados, em razão do poder econômico também da União. E agora nós temos as formas de repartição dessas receitas. Repartição direta e repartição indireta. Vamos falar logo da direta. A direta, porque olha pela própria nomenclatura, né? Direta. O percentual já está estabelecido na Constituição e o tributo será entregue naquela proporção exata diretamente ao ente federativo. Diretamente, sem intermediários, sem fazer parte de um fundo e tudo mais. Temos aí o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte, de entidades e de servidores que fazem parte daquele ente federativo. Nós temos também a possibilidade, se for criado um imposto residual, um imposto novo, os estados vão ficar com 20% daquele imposto que é de competência da União. Claro, imposto de renda é de competência da União e imposto residual, caso seja criado, também de competência da União, e a União vai repartir diretamente com os estados. Os municípios também vão receber essa repartição direta de quem? Da União, do mesmo aspecto do imposto de renda e do ITR, que é de competência da União, Imposto Territorial Rural. 50% da arrecadação do ITR já é assegurada aos municípios, embora a competência, eu volto a dizer, é da União. E se os municípios optarem na forma da lei em arrecadar a delegação da capacidade tributária ativa, em arrecadar e fiscalizar o ITR, o município ficará com 100% da arrecadação, não da competência, porque a competência é indelegável, mas com essa repartição direta aí da receita. Também os municípios já têm como repartição direta assegurada na Constituição 50% do IPVA. Então, cada carro emplacado aí na sua cidade, saiba que, embora seja de competência dos estados, a atribuição de criar o IPVA, metade do valor do IPVA é dividido com os municípios, e de acordo com o cadastro no DETRAN, respectivamente. Ademais, os municípios também têm como benefício essa repartição direta de receita de 25%, né, um quarto do ICMS, ou seja, das mercadorias que circulam em determinado município. Ou seja, os municípios possuem uma arrecadação que é alavancada também por essa repartição, não apenas pelos impostos de competência dos municípios, que são ISS, Intervivos e o IPTU. Também há a repartição indireta. Indireta por quê? Porque ao invés de ser esse percentual 50, 25, 100, diretamente da União para o Estado, ou do Estado para o município, nessa repartição aqui indireta, o dinheiro vai entrar, portanto, através de uma divisão de fundos, né? Fundo de Participação dos Municípios, FPM, famoso FPM, e o Fundo de Participação dos Estados. Então, a União vai pegar ali o seu imposto de renda e o IPI, 49% vai dividir com os entes federativos de maneira indireta. Então, 21 inteiros e 5 décimos, 21,5 para o Fundo de Participação dos Estados.
22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. E aí tem lei específica que estabelece como serão divididos esses recursos entre estados e municípios. 3% vai para o financiamento, olha aí, o Banco do Nordeste, para o setor produtivo da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, assegurada a metade dos recursos para a região Nordeste, para o semiárido, né, que é a região mais pobre, com maior dificuldade econômica. Também 1% para Fundo de Participação dos Municípios a ser entregue em dezembro, para ajudar aí no 13º, e 1% na metade do ano, né, para uma correção aí econômica dos municípios. Essa forma de repartição aí é a forma de repartição indireta em razão de ser distribuído através de um fundo. A União também vai entregar mais 10% do IPI para estados e Distrito Federal, destacando que nenhum estado vai ficar com mais do que 20% daquilo que foi industrializado naquele respectivo estado. Então, no caso aqui, o estado de São Paulo, que tem o maior parque industrial do país, poderia até ter uma arrecadação maior, mas tem uma arrecadação de no máximo 20% desse repasse do IPI, em razão do fomento exatamente de reduzir desigualdades regionais, desigualdades entre os entes federativos, desigualdades sociais. Porque o objetivo e também o princípio da ordem econômica reduzir tais desigualdades. Muito bem, gente. Esse aí foi o nosso tema de hoje. E eu peço que você possa aí curtir o vídeo, dar aquele like, que é muito bom aqui para incentivar o nosso canal. Eu agradeço imensamente a todos vocês. Nós vamos aqui, né, numa situação mesmo de sala de aula, interromper a nossa gravação e deixar um grande abraço para todos aí. Um abraço, gente. Tudo de bom.